O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma não é tempo de atirarmos pedras, é tempo de nós construirmos a fraternidade. Nós temos muitos males que nos rodeiam, mas a palavra de Deus nos mostra que o problema do mal entre as pessoas não pode ser solucionado pelo castigo, mas pelo amor verdadeiro, que é educativo, que corrige, mas que antes disso acolhe. Assim é o amor de Deus para com o seu povo. Deus que acompanhou esse povo na travessia do Mar Vermelho. É a travessia para uma nova vida, para uma promessa que vai se concretizar. É a Páscoa dos judeus. E Deus fala a esse povo, por meio do profeta Isaías, dizendo assim sobre esta travessia que eles haviam feito: Não relembreis coisas passadas, eis que faço novas todas as coisas. Nós temos a mania de, por vezes, nos ancorarmos no passado e, sobretudo, nos acontecimentos ruins que fizeram parte da nossa vida. Sejam aqueles que nós causamos, sejam aqueles que foram gerados também por outras pessoas. Nós ficamos às vezes remexendo o passado e nos tornamos reféns dele. Jesus hoje nos mostra que ele veio para libertar. E Deus Pai, já no Antigo Testamento, mostrava esta libertação que ele queria realizar na vida do seu povo. Quem fica preso às coisas do passado é porque tem necessidade de aprender a perdoar. Para isso nós precisamos primeiro aprender a receber o perdão de Deus, nos deixar perdoar por Ele. Em seguida, nós precisamos perdoar a nós mesmos, para que a partir disso nós perdoemos também as pessoas. Ninguém consegue liberar o perdão se antes não fizer uma experiência com o perdão de Deus.
se não tiver a capacidade de buscar perdoar a si mesmo. O perdão é essencial para que nós tenhamos uma vida nova e um recomeço. O próprio Paulo nos disse na segunda leitura que mesmo ele não estando ainda pronto, mesmo não tendo alcançado a perfeição, ele diz assim: uma coisa porém eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Então o passado não pode determinar o nosso presente, não pode ditar o nosso futuro. O passado tem que ficar no lugar onde ele está. O que nós trazemos dele são os aprendizados. E o que nós temos no presente é a graça de Deus que nos basta para aquilo que nós precisamos viver agora. E assim que o nosso amanhã vai sendo iluminado cada vez mais. Jesus nos fala dessa misericórdia, nos fala desse perdão. Já na semana passada, ele nos contava a parábola do Pai misericordioso. Jesus ensinava através de metáforas. E hoje Jesus ensina através de um gesto concreto. Ele está no templo, ensinando mais uma vez. E eis que esta cena é rompida, interferida por homens maldosos que agora trazem uma mulher que cometeu um erro. Ela cometeu adultério. Mas a mulher é exposta no meio de todos e humilhada. É um tribunal injusto, porque ela não pecou sozinha. Para que haja o adultério é preciso que haja também mais de uma pessoa, não é? E onde estava a outra parte? Pois bem, eles usam da fragilidade agora daquela mulher que errou, expondo-a, para testar a Jesus. Eles querem, na verdade, montar uma armadilha contra o Senhor. Porque a lei de Moisés dizia que as mulheres que fossem pegas em flagrante adultério deveriam ser apedrejadas em praça pública. E no Oriente, infelizmente, há países que ainda sustentam esse tipo de prática que é abominável aos olhos de quem crê em Deus. Quem crê de fato em Deus, né? E não quem se usa do nome de Deus para tamanha crueldade. Então veja bem, havia esta lei de Moisés, que no entendimento da época era a coisa mais justa a ser feita, mas Jesus vai mostrar a verdade. Ele vem iluminar a todos com a lei do amor. Se Jesus falasse que aquela mulher deveria ser apedrejada, ele iria contra todo o seu ensinamento, a sua mensagem de amor e de misericórdia. Se ele dissesse que ela não deveria ser apedrejada, ele seria acusado de estar indo contra a lei de Moisés. Parecia uma cilada muito bem feita. Mas Jesus não entra na raiva daqueles homens e não se precipita como eles. Ele simplesmente se inclina. E é isso que Deus faz diante da nossa humanidade ferida, ele se inclina. E Jesus faz um gesto curioso, ele começa a escrever no chão. Nós não sabemos o que Jesus de fato escreveu, mas existe uma tradição na igreja que diz que naquele momento Jesus escrevia os pecados dos homens que estavam ali ao redor daquela mulher, acusando-a. E como esses homens insistiam em condená-la e tentar apanhar Jesus, em qualquer falha que ele pudesse ter, Jesus então se levanta e diz aquela frase célebre: quem de vós então tiver pecado, não tiver pecado, melhor dizendo, quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus vai na consciência deles. Jesus não faz o mesmo que eles. Jesus, na verdade, ergue um espelho para que eles possam se enxergar. E nós vemos que dos mais velhos aos mais novos, começam a sair um a um,
Os mais velhos porque tinham acumulado mais pecados e se achavam pessoas santas. E na verdade eram tão pecadores quanto aquela mulher. Tinham pecados, quem sabe, diferentes dela, mas ainda assim tinham uma vida de pecado. E outros ainda, na sua incoerência, certamente tinham o mesmo pecado que aquela mulher, porém estava oculto. E é nesse momento que esses homens, mesmo não admitindo, se envergonham e já não tem mais palavra nenhuma e eles se retiram. Nos dias de hoje nós temos também um outro tribunal público, que são as redes sociais. Quando acontece algo polêmico, quando o erro de alguém é colocado em evidência, a prática dos nossos tempos é justamente juntar as pedras, que são os comentários que nós lançamos, não é? E verdade ou não daquilo que é publicado, uma coisa nós sabemos, muitas notícias, muitos acontecimentos são às vezes apresentados com cores mais fortes, justamente para incitar nas pessoas a raiva, o ódio, não é? Uma reação que parece até de justiça, mas acaba sendo muito mais de um julgamento e por vezes até de forma bastante impensado e arrogante. Arrogante por quê? Porque quem lança aquele julgamento, aquela mensagem, se acha muito confortável por detrás de uma tela, quando uma pessoa está exposta, mas se esquece que tem os seus próprios pecados. É mais fácil a gente olhar para a janela enxergando o pecado do vizinho, do que olhar para o espelho e ver aquilo que nós precisamos mudar, o que nós precisamos nos converter. Mas Jesus, depois de inclinar-se novamente, ele se levanta mais uma vez e olha nos olhos daquela mulher. Onde estão aqueles que te condenaram? Alguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Podes ir em paz e não tornes a pecar. Jesus, ele não aprova o pecado daquela mulher, mas ele também não reduz aquela mulher ao pecado que ela cometeu. E o mais interessante é que no Evangelho nós não vemos propriamente uma demonstração de arrependimento dessa mulher, assim como nós vimos na semana passada que o filho pródigo não estava perfeitamente arrependido, não é? Mas nós vemos acima de tudo, em destaque, a misericórdia de Deus. Deus dá a oportunidade a essa mulher de se regenerar, de se sentir perdoada, restaurada na sua dignidade que ela havia perdido e que agora estava sendo tratada como um lixo, não é? Jesus dá àquela mulher a oportunidade de recomeçar quando ele diz, podes ir, para que ela siga também o seu caminho, como o povo de Deus lá no Antigo Testamento atravessou pelo Mar Vermelho. Então que ela atravesse por aqueles comentários, olhares de julgamento e siga a sua vida com uma condição, deixando para trás aquilo que não pode estar mais na vida dela. Por isso que Jesus diz, não tornes a pecar. Essa é uma mensagem de perdão e de conversão. E mostra que as pessoas não se converterão simplesmente por uma punição, mas elas mudarão de fato se elas fizerem uma experiência amorosa de Deus, uma experiência que as leve a, através da sua consciência, refletir sobre a sua própria vida e ver tudo aquilo que nos desfigura como filhos de Deus, aquilo que a gente precisa resgatar, né, reconquistar na nossa dignidade de filhos de Deus. Quem de nós nunca pecou? Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. E quando a gente olha para essa realidade que é a nossa, a gente percebe também que outras pessoas pecam tal como nós e precisam também desta regeneração que Jesus pode dar. A conversão tem que acontecer primeiro de uma maneira pessoal. Daí ela pode sim irradiar
para que se torne uma conversão da família, uma conversão, quem sabe até das pessoas com as quais nós andamos. Nem todas vão se converter, porque conversão exige o querer, mas a conversão tem que acontecer primeiramente da parte de quem quer recomeçar. Se você é essa pessoa, esse é o caminho, meu irmão e minha irmã. Não gaste tempo remoendo culpas. Não gaste tempo de vida tentando trazer coisas passadas em discussões com as pessoas que você ama, achando que talvez, mais uma vez, né, reavivar aquele tema vai te trazer alívio, quando na verdade vai tornar ainda o coração mais pesado por reviver coisas que já foram. A experiência do perdão é sempre soltar aquilo que nós não queremos mais, com o qual nós nos apegávamos tanto, né? Então, situações de pecado, quem sabe uma mentalidade, ou ainda uma maneira de viver que nós, à luz de Deus, começamos a perceber que nós não queremos mais. Aquela mulher se sente amada, por isso que ela então se levanta e segue em frente. Se ela voltou a pecar ou não, o Evangelho também não fala, mas o Evangelho nos fala dessa oportunidade que Deus deu a ela, de sair dali com o coração em paz. A escolha é dela. Que a nossa escolha seja sempre nos deixar regenerar por Deus. Que o perdão a ser dado às pessoas não seja visto como um sentimento apenas, porque sentimentos vão e vêm, inclusive de lembranças de coisas que aconteceram no passado. Às vezes o sentimento pode voltar, mas que o perdão seja uma decisão. Eu quero ser perdoado, eu quero perdoar aquela pessoa, eu quero ser reconciliado, eu quero viver em paz. Que assim seja na nossa vida e na vida daquelas pessoas que fazem parte da nossa existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.